Liturgia da Palavra. Aqui um trabalho de evangelização visando a construção de um mundo novo, onde Jesus é a luz, é o caminho, é a verdade e a vida, e nos leva sempre a uma só direção, a eternidade. O caminho é difícil, passamos por dificuldades, não é verdade? Porém sabemos onde o caminho vai chegar. Primeira leitura. Leitura do livro do Gênesis, capítulo 12, 1 a 9. Naqueles dias, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua família e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te vou mostrar. Farei de ti um grande povo e te abençoarei. Engrandecerei o teu nome, de modo que ele se torne uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. E Abrão partiu como o Senhor lhe havia dito, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando partiu de Harã. Ele levou consigo sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló e todos os bens que possuíam, bem como todos os escravos que haviam adquirido em Harã. Partiram rumo à terra de Canaã e ali chegaram. Abrão atravessou o país até o santuário de Siquém, até o carvalho de Moré. Os cananeus estavam então naquela terra. O Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: darei esta terra à tua descendência. Abrão ergueu ali um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. De lá, deslocou-se em direção ao monte que estava a oriente de Betel, onde armou sua tenda, com Betel a ocidente e Ai a oriente. Ali construiu também um altar ao Senhor e invocou o seu nome. Depois de acampamento em acampamento, Abrão foi até a Noguebe. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial. Salmo 32. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Reze comigo. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor e a nação que escolheu por sua herança. Dos altos céus o Senhor olha e observa. Ele se inclina para olhar todos os homens. Reze comigo. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Mas o Senhor pousa o olhar sobre os que o temem e que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. Reze comigo. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. No Senhor nós esperamos confiantes, porque Ele é nosso auxílio e proteção. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Reze comigo. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança.
Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, 1 a 5. Aleluia, aleluia, aleluia. A palavra do Senhor é viva e eficaz. Ela julga os pensamentos e as intenções do coração. Carta aos Hebreus 4:12. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Porque observas o cisco no olho do teu irmão e não prestas atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer ao teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifique e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Sai da tua terra, da tua família e da casa do teu pai e vai para a terra que eu te vou mostrar. Aí começou a vocação de Abraão em Gênesis 12, capítulo 12, versículo 1. E Abraão partiu, ele não questionou Deus. Abraão partiu para a terra onde Deus lhe havia destinado e ergueu ali um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. E Deus quer assim nos abençoar na nossa vida, na nossa trajetória, na nossa caminhada. Deus quer nos tornar assim como a descendência de Abraão, um povo abençoado, um povo que se torne cada vez mais abençoado a partir de nós e de nossas descendências também. Mas Jesus Cristo nos mostra o caminho para a bênção. Porque para Abraão Deus disse: te amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem e abençoarei aqueles que te abençoarem. Deus quer nos abençoar e nos tornar frutos dessa bênção. Mas o caminho, como Jesus mostrou, o caminho onde nós vamos pisar, a terra que nós vamos pisar, é a terra que nós vamos plantar, semear, fazer o bem, plantar o amor. Vamos escolher o amor, é dando que se recebe. Vamos semear o perdão, vamos receber o perdão, a fraternidade, e assim por diante. Em Mateus 7, verso 1, Jesus Cristo vai dizer hoje: não julgueis e não sereis julgados. Deus, ele não quer condenar o seu povo, ele não nos tornou bênçãos para depois nos amaldiçoar. É a nossa trajetória, a nossa caminhada que vai definir os rumos por onde nos tornaremos bênção ou não. Se julgarmos, seremos julgados. Esse é o caminho que nos aponta hoje e nos propõe o Evangelho em todo o seu conteúdo, é o amor. Jesus se posiciona contra o julgamento arrogante, do julgamento que despreza, do julgamento
que trata pelas aparências, do julgamento que condena, emitir assim um julgamento desse tipo, imprudente, torna a pessoa aquilo que ela planta. Do jeito que julgarmos, seremos julgados. Do jeito que condenarmos, seremos condenados. E nós somos chamados, a partir de Abraão, a sermos testemunhas, atitudes coerentes com o Evangelho, para não corrermos o risco de sermos movidos por essas atitudes anticristãs, anti-evangélicas, semeando os frutos dos quais nós vamos colher pela nossa má conduta e má fé também. Fomos criados não para condenar, não para apontar o dedo para o próximo, não para desprezar o próximo, mas para amar. Eis porque Jesus nos deixa um recado assim, um recado bem sensato, vamos dizer assim, e oportuno para nós hoje. Tirar primeiro a trave do nosso olho significa olhar para nós. Nós temos defeitos. Temos defeitos maiores, muitas vezes, do que aqueles dos quais nós apontamos. E diz a psicologia que muitas vezes os erros que nós apontamos para o outro é aquele que nós temos em nós. Os defeitos que nós observamos no outro, parte daquilo que nós temos também. E o cristão, muitas vezes, ele parte por esse erro de não enxergar, de não fazer essa autoavaliação. Nós precisamos observar a vida de Abraão, a vida de São Luís Gonzaga, tomarmos a vida de Cristo como um exemplo, que é, na verdade, isso que ele nos mostrou por atitude, e buscar no nosso trabalho, nessa perseverança espiritual, observar esses detalhes, porque muitas vezes a nossa vida não está abençoada, como a de Abraão, é porque tomamos atitudes como estas que Jesus aponta hoje. Pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Se nós quisermos saber qual será o nosso julgamento e o rigor desse julgamento, é olharmos a nossa vida. Será no mesmo rigor com que julgamos e condenamos? Muitas vezes nós nos tornamos rígidos e trazemos para nós uma probabilidade de um julgamento justo também. É a mesma medida, Jesus Cristo falou. Não vai ser diferente. Mas o que Deus quer para nós, é o mesmo que Ele quis para Abraão. Porque nós somos descendentes de Abraão a partir de Jesus Cristo. Farei de ti um grande povo, te abençoarei. Engrandecerei o teu nome, de modo que ele se torne uma bênção. Deus quer nos tornar uma bênção. Se nós plantamos bênçãos, nós vamos colher bênçãos. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Vamos trazer hoje, nesse momento na nossa vida, tudo que Cristo quer para nós, um propósito. Propósito, como na leitura do Evangelho, da primeira carta, ontem nós vimos, da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, propósito de ser um homem novo, porque quando nós acreditamos em Cristo, nós tomamos as bênçãos de Abraão na nossa vida, porque Jesus Cristo fora da descendência de Abraão, e nós vamos tomar as descendências de Abraão na nossa vida também, sendo esse homem novo abençoado. Vamos tirar, se há hipócrita, como Cristo mesmo vai dizer, tira primeiro a trave do teu próprio olho.
então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão? Vamos deixar de julgar? Nós não vamos ser santos porque julgamos o outro mais pecador do que nós? E nem vamos encobrir nossas faltas, revelando a falta do outro, porque muita gente faz isso, né? Quer encobrir-se mostrando a falta do outro. Ainda peca mais ainda, porque não reconhecendo os seus erros, aponta do outro, nós não obteremos perdão de Deus. Nós seremos julgados na mesma medida de Jesus Cristo. Peçamos a Deus essas virtudes. Por isso nós veneramos os santos. Venerar significa olhar como exemplos para nos direcionarmos também até Cristo e alcançarmos o prêmio como eles alcançaram. E vamos pedir a Deus que Ele nos dê essa disposição de nos dedicarmos inteiramente ao serviço do Reino, amando, sendo bons, sendo verdadeiramente cristãos, semeando o amor e não a discórdia, semeando a união e não a desavença, semeando a paz e não a guerra. Colheremos aquilo que plantamos. Ó Jesus, nosso Mestre, tua advertência vem nos ajudar a corrigir uma tendência bastante comum entre os seres humanos, a de apontar e criticar os defeitos dos outros. Senhor, tu nos ensinas a prestar atenção primeiramente em nossos próprios defeitos, observar e emendar. Amém. E eu, o que tenho plantado? O que tenho semeado? É aquilo que eu quero colher? Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó hóstia celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito, preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo, dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela santa Eucaristia as graças derramadas sobre mim ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus. E concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém. E amém. Já rezou as laudes hoje? Vamos rezar as laudes, abrir a Bíblia e continuar com a Bíblia aberta, porque a Bíblia nos dá indulgência. Muitas almas são condenadas porque não rezam. Você sabia disso? É isso mesmo. Cada frase que nós nos direcionamos a Deus, nós recebemos indulgências. Nós recebemos indulgência quando rezamos o Pai Nosso, quando lemos um versículo bíblico, quando rezamos o Salmo, quando cantamos o hino, nós recebemos indulgências, porque o homem que não busca a Deus, que não buscou em toda a sua vida, ele não encontrará após sua morte. Portanto, vamos, enquanto estamos vivos, fazer aquilo que Deus nos deu, que após o nosso nascimento, conforme o nosso catecismo, o que diz? Que devemos procurar e encontrar Deus. Mas só encontramos Deus por meio da oração. Portanto, vamos rezar todos os dias as laudes, porque você vai direcionar vários versículos bíblicos para Deus, fazendo assim a sua oração frutificar naquilo que vai ser a herança da vida eterna. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe os seus comentários para nós rezarmos por você, por suas intenções. E coloque aqui suas intenções para nós rezarmos por você e pelas intenções de seus queridos também.
A paz de Cristo. Salve Maria Santíssima!